bem-vindos às Pro Talks, conversas profissionais da Sanitop. Hoje iremos abordar o tema de sistemas solares fotovoltaicos e tudo que rege esses sistemas quanto à legislação e à instalação. O meu nome é Diogo Sousa e faço parte da equipa Sanitop. Ao meu lado tenho o engenheiro Josué Moraes e o André Ferreira, que são os nossos dois convidados. Engenheiro Josué, pode-nos contar um pouco acerca do que faz? Eu estou ligado à energia desde sempre, tive já um percurso de quase 40 anos na EDP, atualmente já estou fora, mas continuo ligado através, principalmente da ICS, da formação profissional, muito vocacionada também para os sistemas fotovoltaicos. Sou diretor técnico da revista Eletricista, portanto estou intimamente ligado com a energia e, portanto, o caminho é, neste momento, com o fotovoltaico aí na Berlinda, tem sido muito ligado à energia fotovoltaica. E tu, André, conta-nos o que fazes. Bem, eu na Sanitop sou gestor de produto da parte da área fotovoltaica, em que tentamos arranjar soluções de produtos a nível fotovoltaico, como módulos fotovoltaicos, como inversores e soluções para os clientes, e também do apoio à parte comercial, à parte técnica e toda a formação que às vezes é necessária sobre estas áreas. E o que nos podes dizer acerca do panorama de fotovoltaico a nível nacional? Ora bem, se nós olharmos para o mapa de radiação da Europa, vamos ver que Portugal é um dos países com maior radiação solar que lá estará no mapa. E também, para aliado a isso, temos o maior número de horas de sol diárias, como é óbvio. Tendo em conta estes fatores, ou seja, a radiação solar aliada a um grande número de horas de sol, temos aqui um país com todas as condições ótimas para apostarmos na parte fotovoltaica. E a verdade é que isso tem sido feito e as estatísticas assim o dizem. Se nós olharmos para as estatísticas da Direção-Geral de Energia, que eles publicam anualmente ou até mesmo às vezes mensalmente, podemos dizer que no ano 2020 tínhamos instalado em Portugal 1029 megawatts de solar fotovoltaico. E desses 1029 que estavam a produzir 1695 gigawatt-hora de energia. É muita coisa. Se nós fizermos um comparativo para 2012, por exemplo, há 8 anos atrás, vemos que tínhamos, vou dizer aqui apenas, entre aspas, tínhamos 244 megawatt-hora para uma produção de 393 gigawatt-hora, mas aqui é uma diferença muito grande. E se nós formos ver, lá está, todas estas estatísticas, todas estas indicações de radiação, do número de horas de sol, em dezembro de 2019, no Plano Nacional de Energia e Clima, foi apresentado, Portugal continua a apostar neste tipo de tecnologia. Para quê? Para estar nesta vanguarda, nesta tal transição energética que está a ser feito como objetivo de economia neutra e carbono. Então, existe uma ambição, existe um objetivo, uma ambição, um objetivo, uma perspectiva para o horizonte de 2030, numa redução de gases de efeito de estufa de 45% a 55% comparativamente a 2005. Portanto, estamos aqui a falar mais de metade daquilo que existe neste momento até 2030. A incorporação de energias renováveis nos vários sectores, tanto doméstico como industrial, como agrícola, tudo isso, cerca de 47%, atualmente 47%. E também na própria eficiência energética. Repara que esta eficiência energética faz uma redução de 35% do consumo de energia primária, isso em 2030. No caso do solar fotovoltaico, podemos ver, por exemplo, em 2030 a meta é ter pelo menos 9 gigawatts de potência solar instalada. Portanto, aqui conseguimos ver a dimensão e a perspectiva e a aposta a ter sido feita em Portugal nesta questão de produção de energia fotovoltaica. Engenheiro Josué, e a nível de legislação, qual decreto-lei que regula todo este setor? Nós temos, na nível da legislação, temos evoluído bastante e desde 2010 mais concretamente, mas a legislação já é anterior e já em 2007, o 363 de 2007 veio trazer a microprodução, que penso que foi uma alavanca importante para o desenvolvimento do fotovoltaico e para a sua generalização e para o seu conhecimento em Portugal, porquanto trouxe o fotovoltaico para um ambiente doméstico. Portanto, a microprodução penso que foi a grande alavanca do sistema em Portugal. Atualmente, mas ela foi evoluindo, tivemos 153, 2014 já foi uma legislação muito interessante. Atualmente temos essencialmente 2 decretos, um para os grandes parques fotovoltaicos e quer para a injeção na rede de alta tensão, quer para a injeção na rede média e também para as unidades de pequena produção, que também serão para injeção em média tensão, que é o Decreto 76 de 2019, que veio alterar substancialmente o 172 de 2006. Portanto, isto para grandes parques.
Temos também uma legislação muito interessante para o autoconsumo, para as chamadas UPACs, Unidades de Produção de Autoconsumo, que é o Decreto-Lei 162 de 2019, de 25 de outubro, que regula as instalações elétricas e regula todo o sistema, quer a nível de instalação, quer a nível de fiscalização, quer a nível de registro dos sistemas fotovoltaicos para autoconsumo em Portugal. Então, e seja numa residência ou numa indústria, qual o limite de potência que eu poderei instalar? Limite de potência, diferentemente do que estava previsto no 153 de 2014, esta nova atualização da legislação, do 162 de 2019, não limita a potência, não refere a limitação de potência. No anterior limitava a potência contratada, e agora não existe esse limite. Obviamente que limite tem que existir, não? É uma questão de bom senso, é uma questão de dimensionamento do próprio, de estudo e dimensionamento do próprio sistema. Nós vamos ter sempre que tentar, e eu digo tentar porque isto muitas vezes é difícil ou impossível, ajustar o perfil de produção ao perfil de consumos. Nós sabemos que temos um perfil de produção de energia pela via fotovoltaica crescente, com a radiação solar, desde o inverno até ao verão, e depois temos o decréscimo novamente até ao inverno, e esse perfil de produção não tem que, obviamente, coincidir com o perfil de consumos, como é lógico. Portanto, aqui a legislação, nesse capítulo é clara, nós devemos tentar, de todo em todo, projetar o sistema para que a energia seja para autoconsumo, ou seja, não tenha, em princípio, não tenha excedente para injeção na rede. Até porque nem sequer é interessante em termos económicos, na medida em que, voltando à legislação anterior, no anterior o operador de redistribuição, que era o CUR, comercializador de último recurso, era obrigado a comprar energia excedente, agora não. Agora a legislação atual diz que a energia pode ser comercializada. Este pode tem obviamente as vicissitudes próprias do mercado, e se não houver quem compre, não dá para vender. Portanto, não é interessante hoje estarmos a projetar sistemas para injetar, de autoconsumo, para ter excedentes para a rede. Não é interessante. Portanto, na verdade, respondendo em concreto à questão colocada, na verdade o limite será a potência contratada, porque à partida nenhuma empresa consegue, se tem aquele limite, se aquela potência contratada, que normalmente é atualizada quando é excedida, se essa potência contratada é a potência limite de absorção de energia, também a potência limite de injeção na própria instalação deverá ser essa. Até porque temos a questão do ramal também, portanto, o dimensionamento do ramal à rede, se eventualmente o sistema fotovoltaico, isto porque a legislação é omissa, e eu penso que poderia perfeitamente ser mais potente que a própria potência contratada, se o sistema fotovoltaico for sobredimensionado, corremos o risco do ramal não estar preparado para absorver e para transferir a potência para a rede, principalmente quando as instalações estão encerradas, como é o caso de muitas indústrias, que umas param ao sábado e domingo, outras param só ao domingo, e portanto nós poderemos ter, principalmente no verão, com as radiações mais elevadas, poderemos ter excedentes que o próprio ramal não esteja dimensionado. Portanto, sendo uma questão omissa, eu normalmente coloco a questão como, e nos meus próprios dimensionamentos, eu trabalho muito nessa área, coloco o limite como o limite da potência contratada. Mas está, como disse, não está definida na legislação. E André, queres dar a tua opinião sobre isto? Não, claro, eu só para aqui para acrescentar também na questão da legislação, é uma parte da legislação que diz também que, pelo menos esta que saiu em 2019, que fala que tem um limite de potência até 1 megawatt, depois que a partir de 1 megawatt começa a ir buscar outros decretos-lei, outra legislação que obrigam. Ou seja, vamos dizer que teoricamente numa habitação eu poderia colocar 1 megawatt. Ok? E será regido para esta legislação que aqui estamos aqui a falar, não é? Como óbvio, mas lá está, tendo em conta que o Josué disse, e bem, não vamos fazer uma instalação de 1 megawatt numa casa, que não faz qualquer tipo de sentido, e muitas indústrias não faz qualquer tipo de sentido. Então aqui o ideal é tentar, e essa é que é a premissa desta legislação, que é fazer uma instalação de acordo com aquilo que estamos a consumir. Ou seja, vamos analisar o nosso consumo, vamos ver o que é que estamos a consumir e vamos fazer produção para tentar suprir parte, ou maior parte desse consumo. Porque não faz sentido, e economicamente não faz sentido, porque aqui também falamos, não só na parte ambiental, mas também falamos na parte económica, que é uma parte muito importante na questão fotovoltaica,
que é, não faz sentido estarmos a fazer uma instalação sobredimensionada, de maneira que haja um excedente de energia que depois será entregue à rede a um valor, ou poderá ser entregue à rede por um valor que as pessoas pensam que vão, como às vezes digo, mas vão enriquecer e não é uma verdade. Portanto, aqui o ideal é tentar ter este equilíbrio, esta beleza de equilíbrio, que é produção versus consumo, sabendo que na maior parte dos casos vai ser difícil garantir todo o consumo, porque há sempre consumo noturno e, como sabemos nós, apesar de haver sistemas híbridos, vamos falar um bocadinho mais à frente, tens a questão das baterias, mas o ideal é tentar produzir para consumir e não tentar evitar ao máximo os excedentes, porque depois acontece problemas depois com a rede, não é? Que as fábricas estão paradas, em caso de fábricas estão paradas, depois a própria rede absorver aquela energia, tudo isso acaba por ter outras implicações. Aqui o que interessa é manter, sim senhor, ok, esta lei diz que podemos instalar até 1 megawatt, esta, regida por esta, mais do que isso também se pode, mas já tem que entrar no tipo de projeto, outro tipo de legislação, mas aqui interessa saber é que vamos projetar para aquilo que nós queremos. Quando é que nós queremos, é aquilo que o nosso consumo, é mais o nosso consumo do que aquilo que nós queremos, às vezes queremos mais, não é? Mas vamos projetar para aquilo que nós consumimos, efetivamente. Não vale a pena estar aqui a sobredimensionar uma instalação sem qualquer tipo de sentido. Então, pelo que percebi, produzir excedente de energia já foi mais rentável para injetar na rede, correto? Já, até porque já foi bem pago no passado, principalmente nos primórdios, que eu considero os primórdios da grande evolução do fotovoltaico em Portugal, considero com o 363 de 2007, desde a microprodução. A microprodução penso que marcou definitivamente uma era nova, uma nova era para a evolução do fotovoltaico. Aliás, coincidiu com legislação idêntica em toda a Europa. Eu penso que o facto do módulo fotovoltaico hoje estar a preços muito baixos, comparativamente com o que comprávamos em 2003, 2004, por aí fora, teve a ver também com essa demanda, tanto que foi fruto da legislação europeia, que pressionou fortemente o mercado. Mas, efetivamente, numa fase inicial, os preços eram muito interessantes. Obviamente que os preços de instalação, os preços de compra eram interessantes, os preços de instalação também eram muito maiores, muito mais elevados do que são hoje. E, portanto, hoje a legislação tem modelado o próprio mercado, tem regulado o próprio mercado e, de facto, o interesse da venda no autoconsumo não é interessante. É interessante só na perspectiva de se ressarcir, uma vez que, para em vez da energia não estar a ser pura e simplesmente produzida, e hoje isso é possível, os inversores conseguem modular a produção de forma a que ela não injete na rede, pode ser que se adeque ao consumo, que, num certo sentido, é um contrassenso, porque nós neste planeta precisamos de energia, não precisamos desperdiçar a energia e, portanto, é um bocadinho contrassenso, mas fazer essa modulação. Mas a verdade é que hoje nós estar a produzir para injetar na rede não é de facto interessante no autoconsumo. No autoconsumo, o diferencial importante em termos de retorno económico está no consumo que se evita de demanda da rede. E que é muito importante. Aliás, um consumo mínimo, um preço mínimo mais ou menos em grandes indústrias, onde andará nos 7 cêntimos o quilowatt-hora. Enquanto que na venda, mesmo nos grandes parques fotovoltaicos, anda nos 3,5, 4, 5, 50 euros o megawatt-hora, já é um bom preço atual. Portanto, ao nível do autoconsumo não é de facto interessante, quer no residencial, quer no industrial e nos serviços, não é de facto interessante produzir para injetar na rede, é interessante produzir para evitar consumos e isso tem um efeito muito, muito grande na pegada ecológica e na descarbonização também, contribui bastante. Só nos grandes parques, porque por via da dimensão, em que há economia de escala na instalação, nesses sim é que vale a pena vender à rede. A nível de industrial e residencial, não. Muito bem. E o que é necessário para instalar um sistema fotovoltaico? Há alguma qualificação necessária? Sim, convém que, e essa é uma área em que a ICSOS tem trabalhado muito, muito afincadamente, inclusive estabelecendo contactos com a Direção-Geral de Energia e Geologia, porque ainda não há a legislação, quer a legislação alguma existe, mas o seu cumprimento é que infelizmente
infelizmente não está a acontecer. Os técnicos necessitam efetivamente de melhor acompanhamento, porque nós atualmente para instalar um sistema pode ser por duas vias, pode ser um técnico a título individual, e isso tem limites de potência, normalmente 41.4 kW, quer uma entidade instaladora, que essa tem normalmente, em função do seu alvará, terá um limite de custo de obra que está previsto no seu próprio alvará. Portanto, agora, convém ser empresas instaladoras de instalações elétricas, quer a título individual, quer a título empresarial, até por quanto vão ter que fazer, e convém que o façam, fazer o registro na plataforma da Direção-Geral de Energia, e as empresas ou os técnicos responsáveis pela execução têm que estar lá registados, e só depois de lá estarem registados é que poderão fazer o pedido de certificação das respectivas instalações. Portanto, a qualificação no mínimo do técnico responsável pela execução das instalações elétricas tem que ter. Falamos agora das diferenças entre uma MCP, uma mera comunicação prévia, e uma UPAC, uma unidade de produção de autoconsumo. Consegues-nos explicar as diferenças, André? Sim, acaba por ser relativamente fácil de explicar. Este decreto que entrou em 2020 vai de alguma maneira simplificar esta questão dos registros que o José falou e bem. Porque os registros muitas vezes acabam por ser um entrave das instalações, porque as pessoas ou não têm qualificações ou não sabem o que é preciso para ter qualificação. E pegando um bocado as palavras que o José estava a dizer, é preciso sempre ter uma responsabilidade pela execução da obra, ok? Muitas vezes quem faz o que é ser ter uma responsabilidade é alguém da empresa que está certificado pela Direção-Geral de Energia, está reconhecido pela Direção-Geral de Energia para poder assinar esse termo de responsabilidade. E essa pessoa é responsável pela instalação, independentemente de ser ele ou não ele a fazer, mas é responsável pela instalação, ou seja, tem que formar as pessoas que estão a instalar de maneira que eles sabem fazer as coisas. Não é simplesmente chegar lá e ligar 2 ou 3 cabos e está tudo a funcionar. E se fizer faísca está trocado, e se não fizer faísca então vamos pôr este certo. Pronto. Então nesta parte aqui da legislação, vamos falar aqui de ter a mera comunicação prévia. É uma comunicação que é feita à Direção-Geral de Energia, ou seja, é feita a instalação, o instalador faz a instalação, vai à plataforma da Direção-Geral de Energia e faz um registro. Este registro agora está aos 30 kW, ou seja, simplificou muito esta questão do registro. Porque a legislação anterior era um bocado mais burocrática, ou seja, fazíamos um registro, pagávamos uma taxa, esperávamos pela viabilidade da rede de distribuição, da rede elétrica de serviço público, ficámos à espera, só depois disso é que tínhamos de fazer a instalação e depois era inspecionada. Pronto, ok. Isso existe, mas a partir dos 30 kW. Antes existia acima dos 1500 watts. Aqui esta diferença é muito grande. Ok? Pronto. E uma mera comunicação prévia é também uma UPAC, ou seja, uma unidade de produção de autoconsumo, só que separou-se por questões de facilidade. Portanto, a mera comunicação prévia, sendo direto a responder, a mera comunicação prévia é até aos 30 kW de instalação de potência instalada, ok? Em que é feito um registro, apenas vamos dar informação à Direção-Geral de Energia que temos aqui, neste ponto, uma instalação fotovoltaica. Pronto, e a Direção-Geral de Energia vai comunicar com o distribuidor de rede, o operador de redes, sei que é o operador de redes, para fazer as devidas averiguações. A UPAC, a unidade de produção de autoconsumo, apesar da MCP também o ser, começa a partir dos 30 kW e aí sim é preciso fazer um registro, fazer um pagamento, uma taxa de registro, esperar pela viabilidade da parte da Direção-Geral de Energia e dizer assim, sim senhor, pode fazer a instalação, instalar, inspecionar e depois ter um certificado de exploração, só depois nessa altura poderá ser ligada a unidade de produção. Felizmente, esta legislação, na minha opinião, acho que vai simplificar muito estas pequenas instalações. Mesmo as pequenas indústrias que aí estavam e tornou mais fácil até o próprio investimento da indústria ou da parte pessoal, porque quer queiramos, quer não, é menos uma taxa que temos que pagar, não é? Falando também da parte financeira, é menos uma taxa e o processo burocrático não é tão moroso, não tão maçudo que exausta as pessoas. E quem faz o registro destas instalações junto da DGEG? Na tua opinião, é um instalador ou é o cliente final? Isso é uma questão de opinião, E aquilo que eu costumo dizer aos instaladores que trabalham com a Sanitop, em minha opinião, acho que deveria ser um instalador a fazer esse registro, por diversas razões. Primeiro, porque muitas vezes o cliente não está dentro do assunto, não sabe o que é que se trata, não faz a mínima ideia, não tem conhecimentos para isso, dentro desta área, como é óbvio, e depois o instalador acaba por prestar um serviço, vamos chamá-lo chave na mão. Ok? Eu faço o serviço, faço a instalação e tu não te preocupas com nada, tu enquanto cliente não te preocupas com nada. Porque, na realidade, este registro é sempre feito em nome do cliente final, do consumidor.
É associado ao código de ponto de entrega elétrico que ele lá tem. E até aí está tudo bem, mas depois entra aqui a parte do instalador que é necessário, que é a parte do termo de responsabilidade que é necessário ter, ou seja, precisa assinar e tem que ser o técnico, a tal qualificação reconhecida pela Direção-Geral de Energia, tem que ser um técnico certificado, ou uma entidade instaladora, para determinar o valor, que vai assinar esse termo de responsabilidade. E depois vai fazer o quê? Vai entregar ao cliente está aqui. E o cliente pergunta, o que é que eu faço com isso? Acaba por ser complicado, não vamos estar, na minha opinião, vamos simplificar, vamos manter as coisas mais simples possíveis. O registro é simples, custa a primeira vez, mas o registro é simples, é fácil de o fazer. O instalador tem mais conhecimentos porque sabe o que é que precisa, não é? Tem o tal termo de responsabilidade e tem também o esquema unifilar, não é? Um pequeno desenho, um pequeno esquiço que está lá instalado, coisas que muitas vezes o cliente final não está para aí virado, não conhece, não tem conhecimentos, não quer saber, quer um sistema que esteja a funcionar e que não tenha problemas depois com a Direção-Geral de Energia, com as redes, sei lá com quem for, de maneira dessas interligações com a rede. Porque aqui estamos sempre a falar em interligação com a rede, ou seja, tudo o que fazemos e temos de ligar à rede, temos de pedir uma autorização. Não basta só escalar e fazer o que eu quero. Não é? Mas esta é a minha opinião. Não sei se concorda com isto. Sim. Efetivamente, o cliente final, para corroborar o que o André estava a dizer, efetivamente, ao entrar na plataforma, mesmo que entre na plataforma, obviamente poderá, perguntando a este ou àquele, poderá vir a saber o que é que tem que fazer. Mas, por exemplo, de selecionar uma MCP, pouca gente sabe o que é uma MCP. Mesmo os técnicos que andam a fazer a instalação, muitos não estão centrados no seu métier, no seu know-how, no seu conhecimento da matéria, que é o conhecimento técnico da instalação em si, e não a parte burocrática da instalação. Portanto, se os próprios técnicos, e eu sei de alguns casos, se os próprios técnicos muitas vezes não estão vocacionados ou suficientemente informados, o cliente final muito menos, não é? Agora, eu só queria aqui, se calhar, acrescentar o seguinte, relativamente a essa matéria, há dois tempos diferentes. Um primeiro tempo é o registro do produtor, e é esse é que, teoricamente, deveria ser feito pelo próprio cliente final, não é? Esse é um primeiro registro, o primeiro momento, mas lá está a tal questão de saber o que é uma MCP, saber o que é uma OPAC, nem sempre toda a gente terá facilidade em chegar lá. O segundo momento é o registro da OPAC, porque o mesmo produtor, é registado apenas uma vez, não é? Depois poderá ter várias OPACs. A pessoa pode ter a sua casa de habitação, a sua casa de férias, pode ter uma outra casa de campo, e pronto, poderá ter uma instalação, uma OPAC em cada uma delas. E, portanto, essas OPACs depois é que tem que ser, e aí tem que mesmo ser, acho eu não, tenho a certeza, tem que ser mesmo realizado pelo instalador, porque o instalador é que sabe o número de módulos que colocou, a potência dos módulos, a potência do inversor, a referência do inversor, do contador de energia, se for o caso, e portanto fazer o upload do termo de responsabilidade e do esquema base que é obrigatório lá colocar. Portanto, este é o segundo momento, este é do instalador. O primeiro momento, efetivamente, poderá ser o cliente final, se tiver conhecimentos para isso, mas aquilo que normalmente acontece é que é o próprio instalador que faz esse trabalho, faz tudo, não é? Normalmente faz o registro. Acaba por ser mais fácil. Exatamente. Mais fácil, não é? E ajuda ao cliente e estabelece, até ajuda na melhoria da relação com o cliente, ou de facilitar a vida do cliente. Acho que sim, não causa qualquer tipo de questão. E não deixa de ter uma melhor qualidade na prestação de serviço. Porque eu estar a dizer ao cliente, não se preocupe que eu trato do registro. Exatamente. E uma questão comercial também, dizer assim, olha, está tudo tranquilo, eu trato disso tudo, você não tem que se preocupar com nada. E assim fica muito mais fácil. Exatamente, porque o caso aqui da Sanitop, fazer esse serviço ao seu cliente, acho que é uma solução, é uma boa solução de relacionamento com o próprio cliente. Já agora, até que potência poderá um técnico da DGEG assinar um termo de responsabilidade? Teoricamente, pelo Decreto 96 de 2017, que depois foi alterado pela Lei 61 de 2018, em princípio até 41,4 se for um técnico a título individual, digamos assim, e uma entidade instaladora não tem limite de potência. E a nível da instalação do sistema fotovoltaico, André, como é que devemos proceder? Primeiramente é tentar perceber
o tipo de perfil de consumo que o cliente ou o sítio onde vamos fazer a instalação tem, ok? Pá, com uma análise de faturas, com uma análise de diagrama de cargas, podemos simplificar ou complicar conforme aquilo, a nossa capacidade técnica também para ele nos leva, ok? Depois, tendo em conta toda essa situação, perceber na questão, do técnico ser reconhecido, saber se eu, enquanto empresa ou enquanto técnico, até onde é que eu posso assinar, ou o que é que eu preciso, quais são as minhas qualificações que eu preciso. Okay? Isto, digamos, é uma primeira análise para perceber como é que é feito, principalmente a parte do consumo, acho que é importante perceber o consumo, uma vez mais, para tentar evitar o excedente. Depois está toda a parte, está tudo resolvido, o que é importante ver é as condições de instalação. Não basta só chegar lá e ligar, e vamos fazer, não basta só isso, não basta só ir ao telhado, ou uma cobertura, ou sei lá onde for, colocar lá os modos fotovoltaicos, pô-los virados para o sol e vamos embora, que está feito. Não, poderá ser assim, podemos simplificar assim, não é muito mais do que isso, efetivamente, tem as ligações elétricas, mas depois temos que perceber onde é que pode fazer as ligações elétricas. Aí é que depois tem os hilos da questão. É que está a parte mais complicada, digamos assim. Complicado, eu costumo dizer que não tem nada de complicado. Se falarmos de instalações domésticas, pouca corrente, pouca potência, não traz assim grandes complicações. Mas mesmo assim, a meu ver, há cuidados que devem ser feitos. E há aqui uma questão que deverá ser feita atenção, que é a ligação entre o inversor e a instalação de consumo. Vamos chamar a casa, da habitação ou a indústria. Essa parte é que eu acho que tem que ser dada atenção. Porque na parte fotovoltaica, na parte de painéis, propriamente dito, a corrente contínua, aquilo é ligado ao inversor e não tem nada que enganar. É ligado ali, é ligado ali. É uma questão de saber quantos moldes, séries, paralelos. Mas depois a questão de ligar entre o inversor e a instalação de utilização, a habitação, aí é que acho que temos que ter um bocadinho mais cuidado. E quando eu digo cuidado, temos que, na minha opinião, acho que deve ser ligado a um quadro geral, ok? Ou então num quadro parcial. Eu não aconselho ligar numa simples tomada, numa simples caixa de derivação, qualquer coisa, porque não sabemos o que é que lá está, não sabemos o nível de cabos, não sabemos o que é que lá, as exportações, não sabemos o que é que aquilo tem. Então, como eu não sei, vou já pelo seguro. E quase certeza absoluta que nos quadros tem uma cabelagem um bocadinho mais forte e mais recente e não estou a impor em causa a instalação elétrica. Porque muitas vezes às vezes digo a brincar que a parte elétrica de uma habitação é o parente pobre da engenharia. Porque muitas vezes nós colocamos a cabelagem elétrica atrás das paredes, ninguém vê, e o que lá está, e ligamos e vamos ligando até arder. É a verdade que é essa, até arder. E depois muitas vezes, mas o disjuntor não disparou e o cabo ardeu. Claro, porque antes disparava e o cliente final, porque é um artista, porque assim porque acho que assim sabe, tirou um disjuntor e colocou outro com maior calibre. Esquece-se que o disjuntor estava para proteger o cabo. Okay? E as correntes acabam por ter esse cuidado. Essa atenção é preciso ter. E depois também, há aqui um pormenor na questão fotovoltaica, que é os tais limites. Aqui, quando eu vou falar aqui no limite, é o limite dos 4 kW de potência instalada. Okay? Numa habitação, são poucas as habitações que ultrapassam os 4 kW. Okay? Existem, muitas até com muito maior potência superior a isso. Mas a maior parte delas, cara, não atinge. Por diversas razões, ou por não há consumo, principalmente por não há consumo, ou até mesmo por questão de investimento. Mas as instalações acima dos 4 kW, o instalador tem que estar preparado para colocar um contador, juntamente com um contador que vai contar a energia produzida, não a consumida, a energia produzida pelo sistema fotovoltaico, e um modem para comunicação, para as cadeias de energia, para efeitos estatísticos, para saber como é que Portugal anda a nível de energias. Portanto, são esses pequenos pormenores que o instalador tem que ter atenção. Inicialmente, fazer uma análise do consumo do local, ok? Isso acho que é importante, para não haver esses tais excedentes, não haver um sobredimensionamento e um sobreinvestimento do sistema, porque o cliente final acaba de estar de alguma maneira defraudado. Depois é a questão da instalação. Instalação, parte fotovoltaica, parte painel, ok, é pacífico, vamos chamar assim, instalar a estrutura na cobertura onde for. Depois há esta atenção entre o inversor e o quadro geral. Aí sim temos que chamar atenção aos disjuntores de proteção, aos cabos de proteção, tendo em conta o tipo de potência do inversor. E depois é saber se passa ou não os 4 kW para colocar um contador. E posso ter de saber ou não se passa os 30 kW para saber se é uma mera comunicação prévia, para saber se é uma UPAC, né, de outro tipo de registro. Engenheiro Josué, qual é o benefício de instalar um sistema fotovoltaico, por exemplo, numa habitação? O benefício, normalmente, é um benefício económico e pela via da poupança de energia, uma vez que a unidade de produção de autoconsumo está lá a produzir para o nosso próprio consumo e, portanto,
O ideal era conseguirmos um sistema fotovoltaico, uma OPAC, que nos produzisse toda a energia consumida. Isso era fantástico. Então comprávamos zero energia à rede e hoje em dia o sistema fotovoltaico, as OPACs têm um retorno de investimento relativamente rápido. Em alguns casos não passam os 4 anos, alguns menos, outros mais, depende agora do real consumo de energia produzida, mas efetivamente, e é o princípio da legislação do autoconsumo, é o princípio da produção distribuída, ou seja, a produção no próprio local de consumo. E, portanto, no próprio centro de cargas, ou daqui neste caso do microcentro de cargas. E, portanto, o benefício é um benefício económico pela poupança de energia não comprada à rede. E, portanto, basicamente é esse. E hoje em dia é algo começa a ser muito interessante em termos económicos. Sim, e só para complementar, repara uma coisa, é que cada vez mais as nossas casas, a tua, a minha, são cada vez mais elétricas. São bombas de calor, são ar-condicionados, são placas para cozinhar, são fornos, são veículos elétricos. Quer dizer, as coisas começam a ser cada vez mais elétricas. A parte todos os outros combustíveis começam a não estar em desuso, nem pouco mais ou menos, vão continuar aí, a estar aí durante muitos anos, mas a verdade é que as pessoas depois começam a ver o sistema fotovoltaico como uma solução para tentar baixar a sua fatura energética. Não só por causa da pegada também ecológica, que é importante, mas essencialmente lá está, o ambiente está ligado aqui à parte também económica. Eu produzir a minha própria energia e consumindo-a, vou estar de alguma maneira a reduzir o meu consumo do exterior que está a ser produzido de outro tipo de energias. E o fotovoltaico não é a única, mas é uma das poucas coisas que consegue fazer um investimento em casa para produzir energia elétrica para termos um retorno financeiro. Isso não há dúvidas. Isto que o André, já agora, o contra-corroborando, isto que o André acaba de dizer entronca numa ideia. Eu não fiz referência ao facto de ser o diretor técnico da revista Eletricista, e eu ando há 30 anos, não há 30 anos na revista sou diretor técnico há menos anos, desde 2007 ou 2008 talvez, eu ando há 30 anos a dizer que o futuro é elétrico. Felizmente enganei-me só numa coisa, eu dizia que o futuro é elétrico e o futuro da eletricidade era nuclear, porque eu conhecia o crescimento da demanda, da procura de energia, principalmente em Portugal, em 10 anos duplicava a energia consumida no país. E eu, nessa altura, não estava a ver construir-se mais barragens, não estava a ver com mais centrais térmicas, consumir muito carvão, etc. E, portanto, eu estava a ver a coisa muito na produção de energia pela via nuclear, né? Felizmente, nessa ótica enganei-me e fico contente por me ter enganado, porque apareceram as renováveis que vieram de facto ocupar um plano importante na produção de energia, de uma energia limpa, uma energia sustentável e, portanto, anticarbónica, e que nos tem este planeta, digamos, em muito melhor conta. Portanto, eu digo há 30 anos que o futuro é elétrico, e isto vem exatamente de encontro ao que dizia o André. Efetivamente, hoje, no habitacional, mais dia, menos dia, não vai ser de hoje para amanhã, tudo o que é gás e gasóleo, isso é para acabar, isso tem que acabar. Nós temos mesmo que acabar com esta pegada carbónica no planeta, nós temos mesmo que fazer a tal transição energética, e basta ver aqui a Sanitop tem aqui um plano fundamental nos equipamentos elétricos para a climatização doméstica, principalmente, que é um dos grandes consumidores de energia, e a tendência é efetivamente elétrica. Muito bem, e agora falando da Sanitop, o André, que faz parte da equipa Sanitop, podes-nos dizer que soluções pode apresentar a Sanitop aos seus instaladores referente a sistemas fotovoltaicos? Ora bem, a Sanitop, na parte fotovoltaica, aos clientes que a Sanitop tem, consegue providenciar, diria, todas as soluções que assim queiram. Desde a mais simples, à mais básica, a um simples módulo fotovoltaico. Se quiser ter instalações de parques solares fotovoltaicos, também cá estaremos para ajudar, juntamente, se calhar, também com o Josué e tudo isso, e formações, e conseguimos fornecer todos esses equipamentos. Okay? Neste tempo, a Sanitop tem soluções, sempre, não só equipamentos em stock, okay? Mas conseguimos dar soluções ao cliente, ou seja, conseguimos olhar, porque às vezes, porque as pessoas, ou que não têm formação, e aí damos essa formação e ensinamos, porque, como eu costumo dizer, a informação, quando partilhada, multiplica-se, okay? Não vale a pena a informação ficar só comigo, quanto mais pessoas souberem fazer isto, melhor caminhamos.
conseguimos dar uma solução que aquilo que o cliente pretende. O cliente diz aqui, olha, tem aqui um cliente final, quer fazer uma instalação, a Sanitop consegue usar? Sim, senhor, cá estaremos para ajudar para aquilo que consegue fazer. Trabalhamos temos módulos sempre fotovoltaicos, ok? E trabalhamos com inversores. Neste momento estamos a trabalhar com uma marca, somos distribuidores da marca cá em Portugal, que é a SAJ, a SAJ. São inversores que neste momento os clientes com quem trabalham têm tido um bom feedback, ou melhor, eu tenho tido um bom feedback dos clientes, sei que é. São clientes com uma boa fiabilidade, são inversores com uma boa fiabilidade, têm 10 anos de garantia, por exemplo, e isso parece que não, já é qualquer coisa, estes 10 anos de garantia. Os sistemas que estão, mesmo o próprio inversor, os sistemas, eu costumo dizer que são fáceis de instalar e são intuitivos, mas é uma das coisas que também nós tentamos fazer e que é ajudar o cliente na própria instalação. Se for preciso irmos ao cliente, vamos ao cliente, instalamos, verificamos, está bem ligado, fazemos medições, verificamos algumas situações. Para além destes inversores, destes sistemas fotovoltaicos, normalmente conseguimos ver a produção através de aplicações móveis, não é? Hoje em dia, no telemóvel, conseguimos ter acesso a muita informação, conseguimos ter informação da produção dos sistemas fotovoltaicos, que já vêm normalmente incluídos nos sistemas, mas há aqui uma coisa que muita gente pergunta, que é, sim senhor, a minha casa está a produzir isto, quanto é que ela está a consumir? Não é? As pessoas, um cliente final, muitas vezes, quanto é que ela está a consumir? E muitas vezes, não sei, está a consumir, não sei. Então, a SAJ também tem esta possibilidade de colocar lá um meter, colocar lá um analisador de rede, vamos chamar assim, e consegue também saber e mostrar na aplicação, no instantâneo, durante o fim do dia, qual a energia que a minha casa está a consumir. Isso eu acho que acaba por ser também interessante, porque muitas vezes instalamos um sistema fotovoltaico, de acordo com os cálculos que nós fizemos, mas é sempre interessante para o cliente saber, e quanto é que eu estou a consumir? Quanto é desta energia que está a ficar aqui dentro, quanto é desta energia que está para o exterior? Ou que cálculos eu posso fazer para saber se a minha instalação daqui a um ano ou 2 anos possa crescer mais um bocadinho, acrescentar mais modos ou acrescentar mais inversores nesta instalação. Portanto, a Sanitop tem também estas soluções e consegue também aconselhar. Para além disso, para além destes sistemas ligados à rede, como estamos a falar, aos sistemas híbridos. Quando falo aqui híbrido, não estou a falar em 2 tipos de tecnologia, como um fotovoltaico e um hídrico, por exemplo. Estou a falar em híbridos em que o inversor está preparado para trabalhar com ou sem bateria. Okay? E os híbridos, normalmente falamos de sistemas híbridos, que é para a possibilidade de colocar baterias. Para quê? Para quando há um excesso de produção, e esse excesso de produção, vamos falar de excesso de produção, um bocado contra o que estávamos a dizer, mas há um excesso de produção, e esse excesso de produção vai ficar na bateria, vai acumular, é uma power bank, não é? Vai acumular e à noite vamos usar esta energia, à noite ou em períodos que tenham menos radiação. Portanto, a Sanitop também tem essas situações, inclusive, se quisermos ainda complicar mais, temos soluções completamente off-grid, fora da rede, em que, para situações isoladas, pequenas habitações isoladas, em que a energia elétrica não chega, ou é muito caro, muito dispendicioso com aquela energia elétrica, às vezes uma solução fora da rede acaba por ter isso. Portanto, a Sanitop, dentro das valências das pessoas que têm que estar dentro da Sanitop, conseguimos dar esta gama, esta panóplia de soluções a um cliente final e ajudar até, inclusive, quem sabe, a apresentar uma proposta final a um cliente, com alguns gráficos, com alguma demonstração apoiada em software sempre. Portanto, essa parte, a Sanitop tem toda essa valência. Muito bem. Engenheiro Josué, a nível de módulos fotovoltaicos, monocristalinos ou policristalinos, qual a sua preferência? Essa é uma questão antiga, desde os primórdios já do fotovoltaico. Obviamente que o monocristalino tem tendência a ser um bocadinho mais eficiente. Hoje só um bocadinho, antigamente não, a discrepância era maior. Essa é uma questão quase irracional. Há gente que acha que só o monocristalino é que é bom, outros dizem que o policristalino é que é bom. Em boa verdade, ambos são bons, ambos produzem. A diferença, efetivamente, está só numa coisa, é que sendo o mono um bocadinho mais eficiente, conseguimos ter um módulo fotovoltaico um bocadinho mais pequeno, e isso pode ser importante, pode ser interessante, principalmente e no habitacional, esse é um problema às vezes, e não só no habitacional, mas mais no habitacional, é um problema complexo, porquanto muitas vezes, e hoje temos o Google Earth, que é importantíssimo para irmos analisar o local da instalação, e isso falamos isso nas formações também, para ajudar a chegar lá mais rapidamente, e muitas vezes, efetivamente, o espaço é curto, e se o monocristalino poderemos, efetivamente,
ter aí um bocadinho mais de espaço, digamos assim, com um bocadinho menos de espaço para produzir o mesmo. De qualquer forma, entre 2007, mais ou menos, eu acompanho isto já desde 2000, 2001, que eu comecei a dedicar-me fortemente a este estudo, o que me permitiu em 2007 editar logo um livro, por sinal, mas a verdade é que eu lembro-me perfeitamente que nós, em 2006, 2005, nós tínhamos eficiências de 13%, 14%, no monocristalino, nem era no poli, era no monocristalino. Hoje em dia o monocristalino já ultrapassou os 20%, 20,1%, eu penso que estará quase no limite, já não vão inventar muito mais ao nível das células de silício, já não vai ser possível, parece-me, posso estar enganado, oxalá esteja, mas parece-me que passados 21% já vai ser muito difícil. E portanto o mono cresceu bastante, mas o poli também. Nós temos o poli com 17%, 18%, 19%, e portanto a questão entre um e outro é só uma questão de espaço. Portanto, ambos produzem, o mono tem um bocadinho mais de estabilidade, tem um bocadinho menos de perdas, tem, efetivamente, muitas vezes não justifica o preço, a diferença de preço é a minha opinião muito pessoal, mas vale o que vale, não tem que ser assim, porque ambos são bons, ambos produzem. Obviamente que aquilo que eu disse atrás, efetivamente a questão é uma questão de espaço, só uma questão de tamanho, não vai muito além disso. E tu, André, agora há pouco já reforçaste aqui o tema de sistemas híbridos. Consegues voltar a dizer quais são as principais vantagens de um inversor híbrido? A grande vantagem é a possibilidade de colocar uma bateria, ok? Porque a maior parte destes inversores, como aquele está, é um inversor de ligação à rede, ou seja, produz, consome. Se não consome, há excedente vai para a rede. Esta excedente vai para a rede daquele inversor. A questão do inversor híbrido tem algo acoplado que é a bateria, ok? E o princípio acaba ser como este que aqui está, do autoconsumo direto, ou seja, produz, consome, só que aqui há a diferença de que não está a consumir o excedente não vai para a rede primeiro vai guardar nessa bateria. Okay? Essa é a grande vantagem do inversor híbrido e da parte dos híbridos, que é, eu neste momento não estou a precisar de energia fotovoltaica, não estou a precisar de energia, não é energia fotovoltaica, não estou a precisar de energia, a minha casa está completamente satisfeita, vamos chamar assim, a nível de energia, o solar fotovoltaico está por a minha casa de consumo zero da rede, não é consumo zero, porque tem fotovoltaico, mas consumo zero da rede, mas ainda há um excedente, e esse excedente vou guardá-la num saco, não é? Vou guardar na bateria, que é para depois, à noite, quando deve haver menos radiação, ou houver menos produção, ou zero produção fotovoltaica, a minha casa continua a consumir. E muitas vezes até consome, não digo mais, depende de uma questão agora de educação da casa, mas às vezes consome mais, porque chegamos a casa, ligamos o fogão para cozinhar, ligamos tudo isso, então aquela bateria permite-me usar para essa utilização. E muitas vezes essa bateria é o suficiente, para 5 kW, 10 kW, é o suficiente para a grande necessidade que nós temos, porque depois deixamos de cozinhar e usar esse consumo no ar-condicionado, o nosso consumo energético vai baixando também, se calhar no inverno, aumenta um bocadinho por causa dos aquecimentos, mas vai baixando também um bocadinho, porque temos só algumas televisões e tudo isso. Então, as baterias traz esta possibilidade, dá esta possibilidade de eu conseguir produzir energia elétrica, armazená-la e usar. Okay? E depois a cena top, que também tem estas soluções híbridas, tem soluções híbridas, e depois há a possibilidade de acoplar várias baterias de maneira que ter uma maior capacidade, 5 kW para não ser suficiente, ok, vamos colocar mais uma bateria, passamos para 10, de maneira que, tanto sempre aliada à questão da produção de energia elétrica, neste caso do fotovoltaico. Não vou colocar uma bateria, por exemplo, de 20 kW e ter uma produção que só vai-me produzir durante o dia 5 kWh. Aqui tem que haver esta tal análise, este tal jogo que nós também conseguimos ajudar e para ter bem a certeza do que é feito. Aqui a parte que o José estava a falar, na parte dos modos fotovoltaicos, monocristalinos para oxigênio, realmente é uma questão muito antiga. Hoje em dia as pessoas ouvem-se falar para monocristalinos e antigamente havia uma diferença muito grande. E para não falar depois, se quisermos falar nos amorfos e tudo isso, fica para outros temas. Não é? Então tem outras vantagens e desvantagens. É tudo assim uma questão de espaço. É tudo assim uma questão, porque esta tal eficiência é medida na quantidade de energia que é produzida em uma determinada área. Então o policristalino é ligeiramente mais... Mas quando digo ligeiramente, 0,5% se calhar, ou 0,02%,
porque consegue ter um bocadinho mais de produção no módulo com menos dimensão. Pronto, a Sanitop também tem esse tipo de módulos. Agora, ultimamente, temos trabalhado com módulos para cá são monocristalinos, como o que está aqui atrás, aqui ao nosso lado. Estamos a falar de eficiências, sim, acima dos 20%, 20,6%, 20,5%. Acima disso, existem alguns, mas alguns deles são testados em laboratório, condições, né, porque toda essa análise é tudo feita em laboratório, condições muito controladas, acaba sem falar. Mas quando as pessoas falam monocristalino, porque o monocristalino é muito melhor, não é muito melhor. Sejamos realistas, pelo menos na minha opinião, há de haver pessoas que digam ao contrário, não acho que ser muito melhor. É uma questão depois, lá está, voltamos sempre àquela questão da viabilidade, da parte económica. Compensa? Porque é monocristalino, o que vai produzir, eventualmente produzir a mais, vai compensar aquilo que vou eventualmente pagar a mais. Pronto, são essas análises que aqui está. Resta só me dizer aqui na parte dos inversores também, que nós, trabalhando com a Sage, conseguimos ter dentro da nossa gama e oferecer aos clientes uma grande panóplia de inversores, tanto monofásicos como trifásicos, na parte do autoconsumo, porque existem instalações monofásicas, existem instalações trifásicas. Temos uma grande gama de potências, a Sage consegue providenciar isso. Temos também os híbridos. Neste momento, a Sage tem monofásico só e apenas na parte dos híbridos. Okay? Está a desenvolver, em princípio, em breve, irá ter a questão dos trifásicos híbridos, que as pessoas começam também a procura, começa a haver uma maior procura, então a Sage também achou por bem também ter essa solução, porque não é de ser muito diferente, não é? Em vez de ser monofásico, há de ser em 3 fases. Portanto, também temos essas soluções, ou iremos ter a parte trifásica aqui. Não temos a marca Sage, ok, mas temos outras marcas, temos a solução, não temos a Sage, que é a nossa, digamos, o nosso inversor de preferência, porque existem outras marcas e se o cliente se quiser, eu quero outra marca, nós também temos outra marca, ou tentamos arranjar outra marca, mas a Sage é a nossa bandeira, vamos chamar assim. Okay. Relativamente à formação, o que é que a Sanitop tem para oferecer aos seus clientes? A Sanitop tem para oferecer, e realmente é difícil mostrar, se calhar aqui, mas temos aqui uma sala grande em que conseguimos dar formação nas mais diversas áreas que a Sanitop tem. Okay? Não só na questão fotovoltaica, mas também na questão de climatização, ventilação e própria instalação dos equipamentos, como é que funciona, webinars e tudo isso. Temos pessoas dentro da Sanitop capazes de dar este tipo de formações, que conseguem acompanhar também o cliente na instalação, ok? Consegue acompanhar o cliente no pós-instalação e no antes, tipo fazer a primeira análise, ok? Vamos ver as condições da instalação e nós conseguimos dar esse apoio. Conseguimos inclusive também, e tendo em conta algumas situações, ir às lojas, às empresas dos nossos instaladores, dar formação aos próprios instaladores, olha, isto faz assim, faz assado, como é que se faz, como é que não se faz, acaba conseguimos ter essa valência também. Não esquecendo também que a Sanitop tem 20 lojas, vimos agora uma recentemente em Sintra, são 20 lojas em que muitas vezes eu e os colegas vão a essas lojas dar formações específicas e que combinamos, os clientes vão lá ao local. Claro que ultimamente tem sido difícil por causa desta pandemia, sofremos nós todos com esta situação, esperemos que isto tudo mude, feito o webinar. Para além disso, não podemos esquecer as formações das pessoas exteriores, pessoas externas, como aqui o Josué, através da Ixos, que com parcerias ou não, ou com indicações ou não, seja de alguma maneira, consegue dar também formação em outras valências com outros tipos de certificações. Seja ela na parte de energia, porque e aí o engenheiro se calhar vai acrescentar e vai dizer melhor do que eu o que é, não só na parte de energia, mas também noutras áreas. E estas parcerias são importantes também, para quê? De maneira que os nossos clientes ficam cada vez mais satisfeitos e que continuem a trabalhar connosco, porque é uma mais-valia. Muito bem, tendo em conta isto que acabámos de explicar, não sei se tem mais algum assunto a acrescentar ou a expor. Assim, acho que está aqui uma palestra interessante. Eu gostava só de fazer aqui um flashback sobre a instalação que há bocado o André falou e que eu acho que é muito importante fazer esta referência. Ele falou no ponto de injeção da energia de um sistema de autoconsumo, numa OPAC. Efetivamente, ele referia ao facto de muita gente chegar a pura e simplesmente ir injetar numa tomada ou coisa do género. Há aqui dois problemas que são muito importantes. Um é o ponto de injeção, para a potência da cabelagem, então, do dimensionamento da cabelagem para receber essa injeção.
Mas há outro problema que para mim é relevante e acho que é muito importante fazê-lo e falar dele, que é o problema da segurança. Um inversor é uma máquina normalmente com encapsulamento metálico, não é? Ainda por cima, porque o inversor, tanto o sistema fotovoltaico, enquadra-se na parte 7 das regras técnicas, do nosso regulamento das gerações elétricas, a secção 712, que em Portugal não está em vigor ainda. As regras técnicas nasceram com 7 partes, com 8 partes, mas na parte 7 foram na altura traduzidas pela Comissão de Distrito a essa matéria, foram traduzidas da parte 7 até a parte 07. Posteriormente e recentemente foi adicionada a parte 722, a parte 7 é a parte das instalações especiais, a secção 722, que foi recentemente adicionada em 2015, salvo erro, é relativa às instalações de carregamento de veículos elétricos, que é uma instalação especial também, que tem riscos muito especiais, porquanto um veículo é uma massa enorme e, portanto, ficar em tensão pode matar meia dúzia de pessoas. Dentro dessas instalações especiais, a parte 712, a secção 712, existe internacionalmente, está definida, e em Portugal nunca entrou em vigor. Ainda não está em vigor. Eu já reconheço a tradução da mesma há uns 10 anos ou mais, e recentemente foi transformada numa norma. Neste momento está numa norma, está no IPQ, ela está lá, pode por julgo a saber, ainda não está em vigor, mas era importante que estivesse rapidamente porque a questão da segurança é muito importante. Tem uma instalação especial que atualmente exige uma proteção diferencial de 30 mA, ou seja, no ponto de injeção, até pode ser numa tomada, desde que a potência seja até 368 kW, que normalmente é o dimensionamento da cabelagem de uma tomada, com 2,5 mm² de secção, e desde que o comprimento depois, em termos de cada tensão, etc., esteja cautelado, até pode ser ali. O problema é que tem que levar um quadrozinho em que tenha a proteção à cabelagem, desde ali até lá atrás ao inversor, e essencialmente a proteção diferencial de alta sensibilidade, neste caso 30 mA, para que ninguém morra agarrado ao inversor. Não pela produção do próprio inversor, porque não é por aí que há o perigo. O perigo é que o inversor está ligado à rede, e a configuração da rede, nós temos o esquema de exploração, é o chamado TT, em que o neutro dos transformadores da distribuição estão ligados à terra e, portanto, a terra é o veículo de fecho dos circuitos, das fases, até ao PT. E, portanto, quando nós entramos em contacto com uma peça sob tensão ou com um condutor em tensão, a própria corrente elétrica circula pelo nosso corpo para a Terra. Ora, o mesmo vai acontecer se houver uma fuga no inversor, porque ou descarga atmosférica, uma coisa qualquer, o inversor pura e simplesmente danificou-se internamente, o seu isolamento em termos relativamente à carcaça desapareceu e passámos a ter a carcaça em tensão. Nestas circunstâncias, é extremamente perigoso para um utilizador, e até um transeunte que vai passar ali, mas depois um utilizador é perigoso, até porque as pessoas, a nível, não são todos eletrotécnicos, não são todos eletricistas, a maior parte da volta deste país, maioritariamente não é, como é evidente, seja que for, seja o enfermeiro, seja o médico, seja o economista, não sabe os riscos da eletricidade, ou pelo menos não imagina. Mas somos ótimos todos condutores de eletricidade. Pois somos, e portanto, ao colocar as mãos no aparelho, até porque tem que ir lá ver, às vezes até a curiosidade de ver as produções, etc., e ver o funcionamento do inversor, pode dar origem a eletrocuções e, portanto, a proteção diferencial, que ainda por cima é obrigatória e deve ser de alta sensibilidade, deve lá estar. E, portanto, no ponto de injeção tem que haver sempre um quadro AC. A legislação que está para sair, a tal norma, já diz que até duas fileiras, ou strings, vão passar a chamar-se cadeias, por essa nova legislação, o nome vai ser cadeia, e o painel vai ser grupo, portanto já são novas designações que estão na lei, estão nessa norma, que é a tal tradução da parte 712, da secção 712 das regras técnicas, que, como eu disse, não estão em vigor. Decorre que até duas fileiras ou duas cadeias não vai ser obrigatório ter quadro DC, mas o quadro AC tem que estar. Sim. Por quadro AC, por via da chamada componente homopolar, que é a componente de terra, a componente chinfásica, para quem estudou isto, que é aquela que é perigosa para o ser humano, que é aquela que reconhece o corpo humano, ou
como qualquer outra via, como passagem através da terra. Portanto, é muito importante o quadro AC, quadro de corrente alternada, é muito importante a proteção diferencial e a proteção à própria cabulagem, mas a proteção de pessoas contra contactos indiretos deverá ser assegurada. Portanto, e é importante, e a Sanitop, sei que é uma empresa de referência e de topo neste setor também, e portanto sei que também cuida disso, mas esta informação tem que ser passada mesmo aos vossos instaladores, porquanto é uma questão de segurança e enquanto a vida humana, e eu espero que assim decorra, não tenha preço nunca, enquanto ela não tiver preço, nós temos que a salvaguardar e a proteção diferencial é absolutamente fundamental. Obrigado, Engenheiro Josué. André, tens algum assunto a acrescentar? Não, acho que essa questão da segurança é extremamente importante, porque isso aqui estamos a falar de energia, estamos a falar em consumo, estamos a falar em reduzir a nossa fatura energética, estamos a reduzir a nossa pegada ecológica, mas há aqui esta questão mesmo de segurança. E a eletricidade nós não a vemos. Nós olhamos para ela, não a vemos, mas nós sentimos-la. Né? Se nós não damos lá, sentimos lá, mas sentimos. Por isso vamos respeitar a parte elétrica. Acho que sim, acho muito bem, a questão da segurança é fundamental. Primeiro que tudo, a segurança, trabalhar em segurança. É costume dizer aos instaladores, antes de fazer qualquer coisa, verifica se os equipamentos estão todos em segurança, desligar quadros, desligar tudo, não vamos inventar. Por isso, acho que sim. Acho que esta parte é importante e acho que foi a melhor maneira de também pôr aqui e colocar esta questão da segurança. Muito bem. Assim sendo, resta-me agradecer aqui aos nossos dois convidados, ao Engenheiro Josué e ao André Ferreira, pela presença nas Pro Talks Conversas Profissionais da Sanitop e esperamos por si numa próxima sessão. O nosso obrigado. Sanitop. Oferecemos soluções.